Um forte temporal atingiu São Paulo durante a tarde. Árvores caíram e pessoas que tentavam voltar para casa ficaram ilhadas. A água também invadiu o aeroporto de Congonhas. A chuva surpreendeu os paulistanos no começo da tarde. O céu escureceu e a cidade inteira entrou em estado de atenção. Vários córregos transbordaram. Pessoas se arriscavam atravessando áreas alagadas. Pelo menos 12 árvores caíram e atrapalharam o trânsito. Uma delas, na zona sul da cidade, acertou uma van. Até o aeroporto de Congonhas não escapou do temporal com uma inundação dentro da sala de embarque. Inclusive, uma grade plástica caiu do teto. Na zona norte, um condomínio foi invadido pela água. Evandro saiu de casa às pressas, sem saber se poderia voltar. A água descendo, a gente não podendo sair de casa, tem que pular o muro para sair pela casa do vizinho. Bombeiros e técnicos da Sabesp conseguiram escoar a água após 2 horas de trabalho. O motivo ainda não foi confirmado, mas há possibilidade de um rio que passa próximo daqui ter transbordado. Preventivamente foi fechada a adutora da região. O que foi possível observar? Que houve um acúmulo de água nos rios que circundam aqui a região. Moradores deste outro bairro, ainda na zona norte da capital, também viram a água subir. Um deles gravou o momento em que a rua fica alagada. O jogador Alexandre Pato já está na Inglaterra. No Chelsea tem 6 meses pela frente para realizar o sonho de permanecer na Europa. O atacante brasileiro chegou hoje de manhã a Londres para assinar contrato de empréstimo com o clube inglês. O passe do jogador está fixado em cerca de 53 milhões de reais. Neymar e o pai, Neymar da Silva Santos, foram condenados por sonegar impostos referentes aos anos de 2007 e 2008, quando o atleta ainda jogava no Santos. Juntos, eles vão ter que pagar R$460 mil à Receita Federal. Em 2012, o dinheiro foi depositado numa conta extrajudicial. Em 2014, eles entraram com uma ação na Justiça para recuperar o valor, mas no último dia 15, o pedido foi negado. Neymar e o pai disseram que vão recorrer. Nós voltamos a falar de saúde. A Dinamarca confirmou hoje o primeiro caso de Zika vírus no país. A epidemia da doença na América Latina já preocupa autoridades americanas. Mais um país em alerta. O governo teme que o vírus Zika se espalhe pelos Estados Unidos com a chegada do verão no hemisfério norte em junho. O clima quente e úmido pode facilitar a proliferação da doença. A região sul estaria particularmente vulnerável, afirma Stephen Morse, diretor de epidemiologia da Universidade de Colômbia. Além do Aedes aegypti, outro mosquito presente no país, o Aedes albopictus, também serviria de vetor para o vírus. O presidente Barack Obama pediu uma resposta rápida. Ele quer acelerar o desenvolvimento de vacinas. Para o Dr. Morse, é possível desenvolver a vacina em 2 anos, usando como base a da febre amarela. Até agora, todos os casos confirmados nos Estados Unidos estão relacionados a pessoas que estiveram fora do país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano alerta que as gestantes devem evitar viagens para os 24 países atingidos pela epidemia. Várias companhias aéreas anunciaram hoje que vão devolver o dinheiro da passagem de quem desistir de viajar para áreas afetadas pelo Zika. Algumas delas pedem atestado médico comprovando a gravidez da passageira. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, ao menos 60 mil casos suspeitos de Zika foram relatados em toda a região. Mas a entidade alerta, o número real pode ser bem maior. Você vai ver a seguir, ministra da Justiça francesa renuncia ao cargo depois de aprovação de lei polêmica. E aqui no Brasil, o rio transborda e provoca estragos em centro histórico de Goiás. A ministra da Justiça da França renunciou hoje por não concordar com uma polêmica proposta de lei. Christiane Taubira, da ala esquerdista francesa, anunciou publicamente que é contra tirar a nacionalidade francesa de acusados de terrorismo. O parlamento começou a discutir o projeto, que ganhou força depois dos atentados de Paris em novembro. A proposta é do presidente François Hollande.
Aqui no Brasil, em Goiás, um forte temporal alagou a cidade histórica de Pirinópolis essa madrugada. Prédios centenários foram invadidos pela lama. 12 horas depois da chuvarada, o Rio das Almas ainda estava muito acima do normal. Os moradores registraram o temporal à noite. Divino, dono de um bar na beira do rio, mostra até onde a água chegou. Tudo, encheu tudo água. Inclusive nós pegamos um peixe aqui dentro do comércio, veio rodando e parou aí. Apesar dos estragos, a enchente não fez vítimas. A chuva durou 3 horas durante a madrugada, o suficiente para transbordar o Rio das Almas e inundar toda a parte baixa da cidade. Segundo os moradores, não acontecia uma enchente assim há quase 30 anos. A última foi em 1989. E olha o que vem ali. Mais chuva. A lama cobriu principalmente as ruas, que concentram bares e restaurantes instalados em casarões de quase 300 anos e tombados pelo patrimônio histórico. Agora a gente vai fazer um levantamento mais detalhado das áreas, das casas, da quantidade de pessoas que foram atingidas, das residências atingidas e está monitorando as estruturas dessas casas. Cora preparou a pousada para receber turistas na semana do carnaval e perdeu quase tudo. Eu nunca havia passado por isso. Não sei como agora conseguir em tempo para atingir o carnaval, para a gente conseguir para o carnaval. A previsão ainda é de mais temporais sobre o Nordeste. Grande parte da região já recebeu mais chuva do que esperado para todo este mês. Em algumas cidades da Bahia, choveu mais de 400 milímetros, o dobro da média de janeiro. Ventos que giram no sentido horário ainda espalham chuva forte da Bahia ao Maranhão. Chove também em quase todo o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Os maiores volumes de água atingem Minas Gerais, Goiás e Tocantins. No sul do país, pancadas mais isoladas entre o Norte Gaúcho e o Paraná. Temporais e temperatura amena em Brasília, com 24 graus. Em Boa Vista, baixa umidade do ar e 38 graus. Em Belo Horizonte, chove forte e a máxima é de 27 graus. Em Campo Grande, faz 33. Em Salvador, 31 graus. Em Florianópolis, temporais e máxima de 27. Você vai ver a seguir, mais de 2 bilhões de reais foram desviados da merenda escolar no Brasil. E olha, foi por pouco. Um maquinista conseguiu frear e evitou um grave acidente no Rio de Janeiro. A Polícia Federal iniciou hoje a 22ª fase da Operação Lava Jato. Desta vez, o alvo é um prédio no litoral paulista que pode ter sido usado para esconder dinheiro desviado da Petrobras. Os presos chegaram a Curitiba no início da noite e devem dormir na carceragem da Polícia Federal. A Força-Tarefa cumpriu 23 mandados judiciais, sendo 6 de prisão temporária. Foram presos a publicitária Neuci Wacker, Ricardo Honório Neto e Renata Pereira Brito. Outras 3 pessoas estão foragidas: Maria Mercedes Riano, Ademir Uada e Luiz Fernando Hernandes. A PF fez buscas em escritórios da OAS e na Bancop, a cooperativa dos bancários de São Paulo. Segundo as investigações, o esquema envolvia a compra de apartamentos nesse prédio no Guarujá para lavar dinheiro de corrupção. O condomínio Solares começou a ser construído pela Bancop, que foi dirigida pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em 2009, a Bancop quebrou e a construtora OAS assumiu o empreendimento. Segundo o juiz Sérgio Moro, a empreiteira teria utilizado o empreendimento no Guarujá para repasse disfarçado de propina a agentes envolvidos no esquema criminoso da Petrobras. Um dos apartamentos pertenceria à família de Vacari. Outro está no nome da empresa Manrey, uma offshore aberta por outra empresa, a Mossack. Essa empresa, a Mossack Fonseca, é uma empresa internacional com indicativos de abertura de offshores no exterior para lavagem de dinheiro em diversos países, não somente no Brasil. E nós verificamos que ela fez isso também para colaboradores da Lava Jato e para pessoas já acusadas na Lava Jato. Os 3 presos nesta quarta-feira tinham relação com a Mossack. A força-tarefa da Operação Lava Jato investiga a compra de todos os apartamentos do edifício. Existe a suspeita que um deles pode pertencer à família do ex-presidente Lula.
Relatórios da inteligência da Polícia Federal mostram o triplex 164A, que seria da família de Lula, na lista de imóveis suspeitos. No ano passado, um zelador e a porteira do condomínio disseram em depoimento ao Ministério Público de São Paulo que viram o ex-presidente e a então primeira-dama Marisa Letícia visitando o imóvel. Segundo as investigações, a OAS teria reformado o triplex. Em nota, o Instituto Lula afirma que Dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota da Bancop que foi quitada em 2010 e que, por causa dos atrasos na entrega, os cotistas tiveram que optar pela compra dos apartamentos ou ter o dinheiro devolvido. Ainda de acordo com a nota, Dona Marisa não optou por nenhuma das alternativas e aguarda o desenrolar do caso. A Bancop confirma o acordo e diz que não tem relação com o empreendimento desde 2009. A advogada da publicitária Nancy Warken alegou inocência da cliente. Mais de 2 bilhões de reais foram desviados da educação durante 12 anos no Brasil. A Controladoria Geral da União identificou fraudes em merendas e também no transporte escolar. Desde 2003, mais de 2 bilhões de reais foram desviados da educação. De acordo com o MEC, as maiores irregularidades estão nas verbas de merenda e de transporte escolar. As irregularidades foram constatadas pela Controladoria Geral da União, que, junto com a Polícia Federal, realizou nos últimos 10 anos 200 operações em todo o país. E em todas foram encontradas má gestão dos recursos ou fraudes nos contratos, principalmente nas regiões mais carentes do Norte e do Nordeste. O pior é que depois de desviado, fica difícil de reaver o dinheiro. Mesmo havendo algum problema, não há bloqueio de transferência de recursos. Por quê? Porque a gente não pode punir o cidadão quando a gente vê que o prefeito é que desviou, que o secretário é que desviou, que a empresa é que desviou. Por isso, o MEC pediu um plano de ação em conjunto com a Polícia Federal para combater este tipo de fraude. Um recado a quem ainda acha que pode continuar se locupletando do desvio de dinheiro de merenda escolar, de transporte escolar. Preparem-se. Serão pegos. Só para o combustível, o governo federal repassou para os municípios 600 milhões de reais em 2015. A Controladoria vai intensificar os serviços de inteligência para detectar as irregularidades. Nós vamos acelerar as prestações de contas nessas áreas para poder tomar as medidas que forem necessárias. A presidente Dilma Rousseff levou o combate ao Zika vírus para o debate da CELAC, a cúpula de países da América Latina e Caribe. Em Quito, no Equador, o bloco da CELAC deixa claro que quer formas de autofinanciamento e fóruns próprios de decisão. O presidente do Equador, Rafael Correa, preparou uma festa popular para receber os colegas da CELAC, a cúpula dos países da América Latina e Caribe. As 33 nações do bloco buscam uma agenda comum, apesar das diferenças de interesses. Pequenas e grandes economias se afundam juntas na crise com a queda do preço do petróleo e do cobre. O presidente Rafael Correa, que passa o comando da CELAC para a República Dominicana, anunciou que o futuro está nas relações entre blocos de nações e defendeu banco próprio e mecanismos regionais de desenvolvimento para o continente. Por que temos que discutir nossos problemas em Washington? A presidente Dilma cumpriu a tarefa de prestigiar a reunião da CELAC, um organismo criado com um empenho especial dos ex-presidentes Lula e Chávez, mas deixou o encontro 3 horas antes do previsto, faltando até mesmo a sessão pública da cúpula. Na reunião reservada, Dilma propôs aos parceiros do bloco uma ação conjunta para enfrentar um inimigo comum, o Zika vírus. Na semana que vem, os ministros da saúde da região estão chamados a comparecer a um encontro do Mercosul para tratar da questão. Dilma elogiou o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que vem sendo criticado por declarações consideradas alarmistas. Ele domina bastante bem o assunto e eu acho que ele vai ter um papel importante nessa reunião do Mercosul. Nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Perguntada sobre a última fase da Operação Lava Jato, que afeta o ex-presidente Lula, Dilma reagiu. Eu me recuso a responder pergunta desse tipo. Porque se levanta acusações, se levanta insinuações,
E não me diz por quê, como, quando, onde e a troco do quê. O ônus da prova é de quem acusa. Daí por isso o inquérito, daí por isso toda a investigação. Aqui no Brasil, na véspera da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o governo anunciou um plano para tentar retomar o crescimento da economia. O presidente em exercício se prepara para uma longa caminhada. Na tentativa de se reeleger à presidência do PMDB em março, Michel Temer só aguarda a volta da presidente Dilma do Equador para viajar pelo Brasil em busca de apoio político. Temer nem participa nesta quinta da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que anunciará medidas na tentativa de recuperação da economia ainda esse ano. Parte da multa do FGTS poderá ser usada para concessão de crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. Só para a construção civil poderão ser destinados 10 bilhões de reais. A ideia é incrementar as unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, o governo planeja uma injeção na economia que pode superar os 50 bilhões de reais por meio dos bancos públicos. Micro e pequenos empresários terão direito a empréstimos de até R$30 mil por meio de uma linha especial de crédito no BNDES. O BNDES não vai mais exigir registro em cartório dos contratos. Cada contrato você tem que registrar no cartório e custa R$2 mil. Para um crédito pequenininho, então você imagina quanto não custa a burocracia. Alguns dos 80 integrantes do Conselho terão de 10 a 15 minutos para fazer críticas e sugestões que colaborem com o aumento da produção e do emprego. No encerramento do encontro, a presidente Dilma Rousseff fará um discurso pela unidade nacional e sobre a importância do ajuste fiscal. O pacote de medidas será apresentado na abertura do Congresso Nacional na próxima semana, pela própria presidente ou pelo ministro Jacques Wagner, da Casa Civil. Um homem passou mal na plataforma de uma estação de trem na Baixada Fluminense e caiu sobre os trilhos. O maquinista conseguiu frear a tempo de evitar um acidente. O rapaz foi socorrido e se recupera no hospital. O resgate de uma cachorrinha mobilizou os bombeiros no interior de Minas Gerais. O animal caiu numa cisterna de 20 metros de profundidade. Depois de meia hora, a cadela estava sã e salva. O mundo lembrou hoje o Dia Internacional do Holocausto, uma data para homenagear os mortos na guerra e ouvir os relatos de quem sobreviveu. Aos 97 anos, Shoshana Colmer nos recebeu com um sorriso no rosto. Um contraste com os horrores que ela viveu ainda na juventude, quando foi levada para o campo de extermínio de Auschwitz. Sobrevivi para contar a minha história, diz. Durante 6 anos, ela passava 12 horas por dia quebrando pedras. Tive tifo e pneumonia. Fui forçada a trabalhar doente. Quem não conseguia era mandado para as câmaras de gás. Toda a família morreu na guerra. O tempo apagou um pouco da tatuagem feita no braço de Shoshana pelos nazistas, mas ela faz questão de mostrar. 80277 é o símbolo de que sou judia. Shoshana é um dos 200 mil sobreviventes do Holocausto que ainda estão vivos e que moram aqui em Israel. Todos eles têm idade avançada, em média 85 anos. 40 morrem por dia e com eles as histórias de horror que viveram durante a Segunda Guerra Mundial. 71 anos depois do Holocausto, o antissemitismo voltou a ser uma realidade na Europa. E agora os sobreviventes se perguntam se o mundo não aprendeu que o ódio pode levar a imagens como essa. O medo da violência fez muitos judeus franceses, por exemplo, se mudarem para Israel. Cerimônias ao redor do mundo lembraram os 71 anos da libertação de Auschwitz. No campo, flores foram colocadas por sobreviventes na frente do que um dia foi a parede de fuzilamento. E hoje completou 3 anos do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram. Até hoje, ninguém foi oficialmente responsabilizado pela tragédia. Justiça! Justiça! A caminhada pelas ruas de Santa Maria levou até a porta da Boate Kiss. Eu me calei durante todos esses anos, eu tive doente, eu não pude vir aqui. Mas hoje não, hoje eu tô aqui para dizer que eu quero justiça. São amigos e familiares dos 242 mortos e mais de 600 feridos no incêndio de 27 de janeiro de 2013. É difícil ter que vir aqui e saber que a minha filha entrou aqui para se divertir e saiu
de dentro de um caixão daqui. Mais uma vez, a vigília aqui em frente à Casa Noturna acontece da mesma maneira. Só que neste ano o clima é um pouco diferente. Eles demonstram menos emoção e mais força para cobrar por justiça. É que até hoje ninguém foi responsabilizado pela pior tragédia já ocorrida no Rio Grande do Sul. 2h30 da madrugada, o som da sirene marca a hora que o fogo teria começado. E o lamento de quem ainda não encontrou consolo. Agora são esses mesmos pais que buscam o apoio de um órgão internacional na tentativa de cobrar as instituições brasileiras. Entendemos que há fartos argumentos, elementos para configurar a responsabilidade internacional do Brasil nesse caso. Ainda estão em andamento os processos criminais contra os 7 réus no caso. 4 por homicídio doloso e 3 na Justiça Militar por falso testemunho e fraude processual. Eu tento acreditar ainda na justiça. Claro que muitos dizem, não vai dar nada, isso não vai acontecer. Realmente não vai acontecer se você não cobrar. Então cabe a mim como pai, como presidente da associação, acreditar na justiça e ir atrás dela. Nesta semana, a defesa do dono da boate pediu R$528 mil de indenização ao poder público. A alegação é que ele está sendo apontado como o único culpado por erros cometidos também por instituições e agentes públicos, responsáveis pela fiscalização da boate. Não foi uma coisa de Santa Maria, é uma coisa para o Estado, uma coisa para o país todo refletir mudanças. Voluntários que vão trabalhar nos Jogos do Rio de Janeiro foram conhecer o Parque Olímpico. Eles já vão atuar num evento teste de luta olímpica feminina neste fim de semana. Ela já tem corpo, cara e cor dos Jogos. Nesta arena do Parque Olímpico, os operários capricham nos últimos detalhes. Hoje a instalação recebeu visitantes ilustres. São os voluntários que vão atuar no evento teste neste fim de semana. Na fase de preparação, eles são alunos atentos. Ganharam apostilas, ouviram palestras e aprenderam a se comunicar via rádio e como agir em casos de emergência como queda ou explosão. Doadora de sangue, Amanda resolveu ampliar a vivência de voluntariado com os Jogos. Isso sempre mexeu muito comigo, sempre gostei muito de ajudar, sempre fez parte de mim ajudar o próximo. Alguns desses voluntários vão trabalhar diretamente com os atletas, mas essa proximidade deve ser cuidadosa, se não levar em conta as diferenças culturais, o que seria um gesto de gentileza pode acabar constrangendo o competidor. Não pode fazer selfie, tem que realmente ter essa coisa do toque, né, de querer dar um abraço, de querer torcer muito quando o atleta está ali, você quer comemorar. O voluntário tem que estar aqui para servir e estar de apoio se o atleta precisar. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Jornal da Record termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, você acessa a R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Cine Record Especial. A gente tem um encontro marcado aqui no JR amanhã. Até lá. Então, boa noite e até amanhã.